Olá, alunos, tudo bom? Professor Caio Cefas aqui. Então, vamos dar sequência à nossa aula 3, referente à matéria de Construção Civil 1, voltando ao tema aí das etapas da construção. Vamos dar sequência a... Nós tínhamos parado nessa parte do PERT, né? Na aula anterior tínhamos falado sobre o diagrama de Gantt, que foi esse aqui, que eu fiz uma explicação, e estávamos entrando no assunto do PERT. Só que eu resolvi passar isso para uma próxima aula por causa da complexidade desse novo tema, né? Um tema novo, então eu resolvi botar em uma outra aula para falar somente dele. Então vamos dar sequência aqui. Para a organização de um cronograma, há necessidade de conhecer a quantidade de diversos serviços, coeficiente de produção, equipamento a ser utilizado, disponibilidades financeiras, métodos de trabalhos e o caminho crítico. Essa já é uma introdução ao PERT que está conectado exatamente a esse caminho crítico, essa palavra que já é conhecida aí de quem realiza, quem já está na construção civil. Ao conjunto de atividades sucessivas, sem interrupção, obedecendo a sequência dos serviços, chamamos caminho, que é realizado pelo PERT. PERT é a sigla utilizada para sintetizar a expressão original americana para Program, Evaluation and Review Technique, cuja tradução literal seria Técnica de Avaliação e Revisão de Programas. Técnica administrativa de ampla aplicação, sua repercussão nos meios empresariais poucas vezes foi igualada na história da administração. Grande parte disso se deve à relevância do seu campo de ação nos tempos modernos, o planejamento, a programação e o controle de projetos complexos, tarefas para as quais até bem pouco havia carência de instrumentabilidade racional, eficiente e completa. Técnica de extraordinária flexibilidade. Pode ser utilizada em qualquer tipo de projeto, desde que composto de atividades ordenadas e interdependentes que, por sua complexidade, devam ser formalmente planejadas, controladas. Paralelamente, a necessidade de se cumprir um dado programa dentro de um determinado período de tempo, em outras palavras, a necessidade de levar a um bom termo um programa com data final marcada ou uma limitação de tempo contribui para a maior aceitação do sistema. Em situações como esta, os eventuais atrasos e perdas de tempo têm de ser de forma previstos, controlados e contornados tão rapidamente quanto possível. Então vamos lá, fazer um breve resumo do que foi dito aqui nessa parte inicial. Então, saindo da parte do diagrama do Gantt, nós entramos na parte do caminho que é mais conhecido pela sigla PERT, né? Que é um sistema para qual a gente analisa esse tipo de atividade. E para que ele é utilizado? Ele é utilizado exatamente para você determinar um final da sua obra. Então você tem o tipo das atividades e tem o tempo ao qual ela deverá ser realizada. Esse diagrama, esse caminho, essa técnica, essa ferramenta, é utilizada exatamente para isso. Você tem a sequência de atividades previstas e, de acordo com cada atividade, a atividade final, ela depende das suas antecessoras. Então, é exatamente para isso que serve esse PERT, né? Que é chamado também de caminho. Que serve exatamente para você ter uma noção de qual tempo e os tipos de atividades, quanto vai demorar, o quanto vai ser gasto dessas atividades. Né? Vamos dar sequência. Em suas linhas gerais, o processo econômico de qualquer entidade desenvolve-se de acordo com 3 estádios interdependentes: planejamento, execução e controle. Dentro desse esquema, o planejamento constitui necessariamente o primeiro passo nas operações de uma empresa, que não pode alcançar seu fim material. A produção de bens ou serviços e seu objetivo formal
a obtenção de lucros compensadores, sem a determinação prévia de seu comportamento, mesmo que estabelecido de forma imperfeita. O PERT é a modalidade de fluxograma, embora com alcance bem maior, onde sua semelhança com tais gráficos torna-o de compreensão imediata para o engenheiro ou para o técnico em organização. Então, nós vamos entrar aqui já nos méritos do PERT, de como constitui o PERT em si, mas só abrindo parênteses que essa ferramenta ela está ligada ao planejamento, à execução e o controle da sua obra em si. Então, por isso que está grifado aqui, pela importância do que é essa ferramenta em si. E ela era muito utilizada na construção civil, para a elaboração de projetos, para você saber a data que vai realizar a sua atividade e os materiais, tudo que vai ser construído, a mão de obra, tudo isso depende dessa ferramenta PERT. Vamos lá, dando sequência. Na elaboração do diagrama, o administrador deve se jogar com dois conceitos básicos. O primeiro conceito, evento, é o marco que denota o início ou o fim de determinada atividade ou tarefa e não a execução dessa tarefa. E a segunda é a atividade, que representa a ação que desloca o trabalho de um evento para outro, absorvendo tempo e recursos no processo de separação dos eventos. Constitui o segmento do projeto que denota a ideia do trabalho realizado. Então vamos lá. Nós temos primeiro o evento, que será o trabalho que deve ser realizado. Por exemplo, você vai fazer uma concretagem, uma pintura, esse seria o evento. E a atividade em si, que é a representação, que seria exatamente a realização desse evento. Então você tem algo que precisa ser feito, que seria o evento, e você tem a realização dele, que seria a atividade. Então o evento ele tem que ser, sei lá, por exemplo, a concretagem. Você precisa ser feita a concretagem. E a atividade seria exatamente o tempo que demora para ser feita a concretagem. Então, esses dois conceitos são exatamente o que você precisa para montar a sua ferramenta PERT. Vamos dar sequência. Assim, por exemplo, o término da montagem de uma peça ou o início de determinado estudo são eventos de um projeto. A efetiva montagem dessa peça ou a realização desse estudo serão atividades. Então, aqui como eu já disse, né, você tem o início e o fim serão eventos, né? O início, o término da montagem e o início dele são os eventos. E a montagem dele, como os dias que deverão ser feito a montagem dele, serão exatamente as atividades, como eu já havia falado acima. A variação mais comumente introduzida no sistema é o tempo de execução para cada uma das atividades, o que oferece uma série de conclusões importantes para o administrador do projeto. Então, nós temos aí mais uma parte importantíssima dessa nossa ferramenta. Essa nossa ferramenta ela trabalha toda em cima do tempo de execução. Então, nós temos o evento e temos a atividade. E o tempo é o que liga esses dois, é o que liga a nosso evento e nossa atividade. Porque nosso evento ele vai ter um processo de ser realizado e esse processo é contabilizado de acordo com o tempo de execução que ele vai depender dele. O primeiro passo nesse sentido é a estimativa do tempo a ser gasto em cada uma das atividades componentes do programa. Estimativa esta que, embora às vezes extremamente difícil, deve ser tentada da forma mais correta possível. Há diversos caminhos para sua obtenção, sendo o mais simples a experiência ou a analogia. No primeiro, o administrador ou o construtor pode ocasionalmente já haver sido responsável pela mesma atividade em outro projeto e saber qual o seu tempo de execução. No segundo,
ele pode chegar a determinar o tempo de uma atividade com base em certa analogia ou semelhança com outra atividade, cujo tempo de execução seja conhecido. Então vamos lá. Os dois caminhos para a obtenção seriam a experiência ou a analogia. Na experiência, a pessoa que já teve o contato com esse tipo de habilidade de projeto, ela tem uma habilidade maior com isso. Então ela vai saber mais ou menos qual vai ser o tempo que será realizada a tarefa. Então, para isso que existe a experiência. E depois temos a analogia. Então, analogia é quando você não conhece esse tipo de atividade, ou conhece o tipo parecido e quer fazer uma analogia, como o próprio nome diz. Então, você tem um tipo de atividade próxima a essa que você quer realizar e você faz uma analogia com ela de acordo com o tempo. Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos lá. O exemplo seria, você não conhece como é feita uma instalação de um banheiro, mas você conhece como é feita uma instalação, hidráulica de um banheiro. Mas você conhece como é feita a instalação hidráulica de uma cozinha. Então você faz uma analogia de um para outro para saber qual o tempo, mais ou menos, que deve ser realizada tal atividade. Então isso é mais um exemplo para como deve ser feito, como é descrito esses dois tipos de experiência, né? Esses dois tipos de caminho, perdão. Que é o pela experiência, que é o que você já conhece a atividade, e a analogia, que você não conhece a atividade, mas conhece uma atividade próxima a essa atividade em si. Então você faz uma analogia entre elas e descobre o tempo médio, mais ou menos, quanto deve ser realizada essa tarefa. Dando sequência aqui. Nessas condições, conhecendo-se os eventos, o caminho e o tempo de execução dos diversos serviços, teremos as folgas na sequência de execução. A sequência de atividade cujos eventos possuem o menor montante de folga constitui o caminho crítico, que é de suma importância para a gente esse caminho crítico. De certo modo, podemos dizer que o caminho crítico é mais demorado, mais longo entre dois estados de uma obra. Seja, por exemplo, uma obra de concreto na qual teremos como componente formas, letra A, ferragem, AB, tubulação elétrica, C e concretagem, D. A ferragem só poderá ser colocada depois da forma pronta e depois colocada a tubulação elétrica. A concretagem só poderá ser executada depois de concluídas essas três tarefas. O caminho crítico será, então, aquele gasto para a ferragem e a tubulação elétrica. Podemos representar graficamente o caminho crítico na figura abaixo. Então, nós temos aqui a letra A, a B, a C e a D, que são, respectivamente, as formas, ferragem, tubulação elétrica e concretagem. Então, nós temos a atividade A, que serão as formas, que vão demorar 5 dias para serem realizadas. Esse é o caminho para qual anda a atividade. Então, nós temos a forma, o processo de forma. Do processo de forma, ela vai para a letra B, que seria a ferragem, que demorará 3 dias. Após esses 3 dias, ela vai para o outro componente, que seria a letra C, que seria a tubulação elétrica. Depois da tubulação elétrica, depois de 3 dias, só depois desses 3 dias que poderá ser feita a concretagem, que foi colocada disposta aqui em 1 dia, que será a letra D em si. E esse aqui seria o caminho crítico, né? Na verdade, como só tem um caminho, esse caminho seria o caminho crítico, mas depois eu vou dar mais exemplos mostrando qual seria essa diferença entre caminhos críticos. Como uma atividade depende da outra, é um caminho linear, não tem ramificações, aqui é fácil de você identificar qual seria o caminho crítico. No caso, o caminho crítico é o único caminho que tem aqui. Então, como nós só temos um caminho, esse é o caminho crítico dessa situação, onde você precisa realizar, para você realizar a concretagem, antes você precisa realizar a nossa tubulação elétrica, pelo exemplo. Antes da tubulação elétrica,
você precisa realizar a ferragem e antes você precisa das formas. E nós temos aqui a representação da atividade, que é pela letra. Nós temos a representação do tempo, que são os dias aqui do lado da letra. E nós temos a representação do tipo do evento. Ou seja, você parte de um evento, que é esse evento A, e a realização dele, que é a atividade. Depois da realização dessa atividade, nós partimos para um outro evento, que é exatamente onde está apontando essa seta. A seta sai dessa atividade e vai para outra, para realizar outro tipo de atividade. Dando sequência. Os tempos para execução foram estimados, como vimos, ou pela experiência ou por analogia. É aconselhável que, antes de passar ao cronograma propriamente dito, o planejador com pouca experiência faça o gráfico PERT, de modo a ficar determinada não só a sequência de trabalhos, como a relação completa desses trabalhos. O símbolo correspondente a um evento é um retângulo. O símbolo da mudança de atividade é uma flecha ou uma seta. Então, voltando ali no exemplo, né, como já havia dito, nós temos o retângulo para o tipo de atividade e a mudança de atividade é representada exatamente pela essa setinha em si. Então, aqui nós temos, como já havia dito, temos um caminho crítico, mas temos vários outros tipos de exemplo, como nós vamos ver a seguir. Então vamos lá, pessoal. Eu montei uma atividade referente a essas ferramentas e vamos tentar realizar juntos aqui. Uma atividade relacionada a um terreno será realizada onde você será o responsável encarregado e deverá realizar um cronograma para ver essas etapas realizadas, definindo um prazo final e bem como definir um caminho crítico para ela. Dados para elaboração. A atividade será a preparação de um terreno para que seja efetuada a sua venda, onde o primeiro passo a ser adotado será a visualização, a medição e a demarcação desse local, que deverá ser realizado em um prazo de 2 dias. Logo após isso, poderá ser realizadas as tarefas de capinagem e o estudo dos tipos de solo encontrados no local, que deverão ter um prazo de 3 dias e 2 dias, respectivamente. Para então, só depois da realização dessa atividade, seja feito o levantamento dos muros divisórios, que deverão ser realizados em um prazo de 7 dias, para então que seja anunciada a sua venda. Nenhuma das atividades terão folgas e todas elas deverão ser realizadas nas datas definidas acima. Então vamos lá realizar esse probleminha aqui. Vamos dar a solução nesse problema, fazer junto. Então, o primeiro passo vai ser nós definirmos o que vai ser cada tarefa. Nós não vamos escrever o total da atividade, esse nome grande que vai ser realizado naquela atividade. Então, vamos dar letras para representar cada atividade. Então, a primeira atividade vai ser a preparação do terreno para que seja efetuada a sua venda. O primeiro passo será a visualização, medição e a demarcação desse local, que deverá ser realizado em um prazo de 2 dias. Então, vamos botar a atividade A sendo visualização, a medição e a demarcação do local. Próxima atividade, vamos chamar de atividade B, que será 2 dias. E o prazo de 2 dias. 2 dias. Depois vão ser realizada a tarefa de capinagem. Três dias. E depois a tarefa do estudo dos tipos de solos. Para então só depois ser realizada a tarefa
do levantamento dos muros divisórios. Terão 7 dias para a realização. Então vamos lá vamos montar esse nosso diagrama de PERT. Então nós vamos ter a primeira atividade partindo, que será a nossa atividade A. Qual será a nossa atividade A? Será a visualização, a medição e a demarcação desse local, que deverá ser realizada em 2 dias. Então, nossa atividade A terá 2 dias para ser realizada. Logo depois, nós vamos poder realizar 2 tarefas. Depois dessa primeira tarefa, nós vamos poder realizar 2 tarefas, que seriam a capinagem e o estudo do tipo de solo. Então, vamos montar o nosso gráfico. Nós vamos ter mais 2 tarefas. B igual a 3 e C 2. B 3 dias e C 2 dias. Para só então, depois da realização dessas tarefas, ser realizada a última tarefa, que é o levantamento dos muros divisórios, que deverá ter um tempo de 7 dias. Então, depois da realização dessas 2 tarefas, terá então a última tarefa, que chamamos de letra D, que deverá ter 7 dias para a elaboração. E como vai ser feito essa disposição? Nós vamos ter as tarefas. Aqui é a primeira parte. A primeira parte do quadrinho sempre é o início da tarefa, e a parte final é sempre o final da tarefa. Então, na primeira parte, como não temos fases antecessoras, não vai ter a bolinha da frente, só vai ditar o caminho dela para frente. E a última fase final não vai ter o caminho para trás, porque não tem tarefas depois disso, que é só a venda. Ok? Então, vamos lá. A tarefa A, ela vai se ramificar em 2 tipos de tarefa que poderão ser realizadas ao mesmo tempo. Então, a tarefa A vai vir para cá e para cá. E elas vão ser realizadas no mesmo período. Depois da realização dessas tarefas, elas vão culminar no acabamento aí para ser entregue o terreno. Então, esse seria um diagrama de PERT, né? Eles indicam a atividade, os dias que estão sendo elaboradas as atividades e ao tipo de atividade e os dias que estão sendo realizadas cada atividade. Então, voltando ao nosso problema, o problema pede um cronograma das etapas realizadas, que foi aquele PERT que nós já fizemos, definindo um prazo final e definir um caminho crítico para ela. Então, vamos lá. O prazo final. Se nós temos, vamos supor que aqui nós comecemos pelo dia 1º. Se nós temos o dia 1º sendo o primeiro dia começando as tarefas, e nós temos 2 dias para a realização dessas tarefas, então vamos ter a realização em 2 dias seria o dia 1º, que seria o primeiro dia realizado, e mais um dia, que seria o dia 2. Então, o número que viria aqui seria o 2. Então, ou seja, ele começou no dia 1º, acresceu 2 dias para a atividade, realização da atividade, e ele foi para o dia 2. Quando ele foi para outra atividade, ele é acrescido um dia. Por quê? Ele começou no dia 1º, termina no dia 2, então, se ele termina no dia 2, são 2 dias para ser realizados, ele não pode começar no dia 2, ele tem que começar imediatamente após a esse dia, já que não temos folgas. E imediatamente depois seria o dia 3. Então, ambas as tarefas, após a realização da primeira etapa,
vão ser realizadas no dia 3, sendo que essa primeira tarefa terão 3 dias para serem elaboradas. Então, será o dia 3, 4 e 5. Então, essa vai começar no dia 3 e terminará no dia 5. Nessa de baixo, ela acabou no dia 2, começa no dia 3 e vai ter apenas 2 dias. Então, ela vai começar no dia 3 e vai para o dia 4. Logo depois, nós temos aqui onde vai começar a nossa última tarefa, que é começar a murar nosso terreno. Sendo que nós temos 2 atividades antecessoras. Porém, essa última atividade, ela só vai poder começar quando as duas tiverem terminado. Se essa aqui termina no dia 4 e essa termina no dia 5, e essa só pode começar depois do término das duas, então nós pegamos o maior valor. Aqui nós temos o 4 e o 5, o maior valor seria o 5, acrescido de 1 seria o dia 6. Se ela começa no dia 6, mais 7 dias, começa no dia 6, vai para o dia 7, para o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então, ele termina no dia 12. Então, esse é o prazo para que devam ser realizadas as atividades. Serão 12 dias, levando em consideração que as atividades serão realizadas nesses prazos, não tendo folgas, e mais o quê? E terão folgas e deverão ser realizadas exatamente na data prevista. Então, esse seria o nosso prazo máximo de dias que deverão ser realizados, ou seja, começando no dia 1º e terminando no dia 12. E, por fim, ele pede para nós definirmos um caminho crítico para ela. Qual é a definição de caminho crítico? Se uma tarefa atrasar, ela atrasa toda a obra. Então, qual seria o nosso caminho crítico aqui? Levando em consideração que temos uma ramificação para 2 tipos de atividades, nós temos que definir um caminho que seria o crítico. Ou seja, se atrasar um dia nesse caminho, atrasa um dia na obra toda. Qual seria esse caminho? Vamos ver primeiramente a parte de baixo. Se eu atraso um dia nesse caminho, esse caminho ele começaria no dia 3 e terminaria no dia 5, já que eu estou atrasando um dia. Então esse não seria o caminho, poderia ser o caminho crítico também, porque ele estaria igualando com o caminho acima. Então ambos os caminhos seriam caminhos críticos. Porém, nesse nosso caso, o nosso único caminho crítico seria o de cima, pois qualquer número acrescido nesse caminho, ele atrasaria diretamente ao valor final. Se atrasássemos um dia aqui, um dia na nossa fase inicial, ela atrasaria um dia na letra C e na letra B. Caso atrasássemos um dia na letra B, ela atrasaria um dia na letra B, no caso também, é mesmo, e atrasaria no final aqui. Caso que não aconteceria se atrasássemos um dia aqui, ele simplesmente se igualaria. Mas há casos que, por exemplo, se aqui tivesse folga de 2 dias, esse valor aqui viraria o 6º dia, ele terminaria no 6º dia. Então, esse viria a ser o nosso caminho crítico, porque se eu atrasasse mais um dia nesse caminho, dado esse exemplo de uma folga de 2 dias, então, logo depois do término desse, que poderia então ser começado o último trabalho, que seria essa etapa final, a nossa letra D, que é o projeto, a parte final do nosso exemplo. Então aqui eu dei um cortezinho para poder fazer esse gráfico aqui no plano cartesiano. Nós vamos agora visualizar no diagrama de Gantt, onde na parte das abscissas, que é o eixo X, estão os dias e na parte das ordenadas estão as atividades, tá? Aí eu fiz um cortezinho para poder montar esse gráfico para vocês visualizarem. Montando o gráfico de Gantt em relação ao nosso primeiro exemplo, nós vamos ter a atividade A
começando no primeiro dia e terminando no dia 2. Eu dei mais um corte, porque eu preferi fazer logo um quadriculado aqui para ficar mais rápido a visualização de vocês. Voltando lá. Então temos a tarefa A, que vai ser realizada em 2 dias. Então ela começa no dia 1 e terminará no dia 2. Então a tarefa começa no dia 1. Então esse é o primeiro dia. Então ela vai demorar o dia 1 todo para ser realizada. E vai entrar no dia 2 e vai demorar esse tempo todinho para ser realizada. Então vai preencher esses 2 bloquinhos aqui, dia 1 e dia 2. No dia 3, vão ser começadas as atividades da B e C, sendo que B vai começar no dia 3 e terminar no dia 5, e C vai começar no dia 3 e terminar no dia 4. Então vamos lá, B e C. B vai começar no dia 3 e terminará no dia 5, então dia 5 é até aqui. E C vai começar também no dia 3 e terminará no dia 4. E por fim, depois de ambas as atividades serem realizadas, vamos ter a atividade D, que vai começar no dia 6 e terminará no dia 12. Então D começará no dia 6, esse é o dia 6, e terminará no dia 12. Então aqui é o dia 12 e ao final do dia 12 ela vai terminar. Então esse é o nosso diagrama de Gantt, bem didático, é mais didático do que tá mais didático do que é bonito, do que belo. Então aqui temos as partes achuradas aqui de cinza, os dias que vão ser realizadas as tarefas e as atividades que vão ser realizadas. Então temos aqui a atividade A, que vai ser realizada em 2 dias, a atividade B, que são realizadas em 3 dias, a atividade C, que vai ser realizada em 2 dias, e a D, que vai ser realizada em 7 dias, tá? Esse aqui é uma representação gráfica, que seria o nosso diagrama de Gantt. Então, gente, eu vou finalizar a aula por aqui. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que todos tenham entendido. Se caso vocês não tenham entendido, vocês podem entrar em contato, eu posso realizar mais atividades com vocês, mais exercícios. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e tchau, tchau.